Fala, turma! Derrota do Ceará para a equipe do Corinthians por 1-0 na Arena Castelão, num jogo tenebroso. Meus amigos, a gente chega para falar dessa partida em 3 rápidos pontos. Falar de como o Ceará acabou, né, mais uma vez sendo derrotado em casa de novo por 1-0. Já tinha perdido 1-0 para o Atlético Mineiro, agora é derrotado novamente no Campeonato Brasileiro. Das 6 partidas que o Ceará tinha feito, ele tinha vencido 4, empatado uma e perdido outra. Agora a sétima ele acaba sendo derrotado novamente, que quebra essa sequência mais positiva de resultados da equipe do Ceará. O detalhe é que não foi uma derrota para uma equipe que jogou bem. Não foi uma derrota para uma equipe que dominou o Ceará, que foi um time muito melhor. Pelo contrário, o Corinthians ontem também foi lamentável, assim, realmente um nível de partida muito distante, muito aquém de um nível de Série A do Campeonato Brasileiro. É sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e, se você puder, deixa o like aqui nesse vídeo, tá bom? Para a gente continuar crescendo, agradecendo a todo mundo que já chegou por aqui. Primeiro ponto, eu vou falar sobre exatamente isso que eu já comecei na introdução aqui. É, o Ceará, Ceará e Corinthians fizeram um jogo muito ruim. Dos dois lados. O Ceará foi mal, o Corinthians foi mal, sem alternativas, sem criação de jogadas. Eu estava assistindo o jogo, inclusive, com imagens do Prime, né? E o Rômulo Mendonça, o narrador, ele fala em um determinado momento que estava desejando para narrar um lance perigoso, um lance de ataque, uma defesa. E foi basicamente isso que aconteceu mesmo, assim, um jogo muito pobre de criação de jogadas, de infiltrações, de jogadas construídas, trabalhadas, de bola no chão. A gente faz um parêntese, né? O gramado da Arena Castelão não contribui para esse tipo de coisa, mas não dá para a gente também colocar só na conta de um gramado ruim. O nível do jogo foi ruim porque os times foram maus, né? Os dois. O Corinthians errava passe de 2 metros, assim. Conseguia fazer uma transição, e aí, obviamente, Corinthians e Ceará têm a tônica de jogar de maneira mais reativa, defesas muito sólidas, muito mais fortes, mais organizadas, e os ataques com desfalques, tanto o Corinthians quanto o Ceará, fizeram com que o jogo fosse isso, né? Esse suco de pobreza. A grande verdade é essa, assim. Não acho que foi marasmo, não acho que foi falta de vontade, mas quando, por exemplo, no lado do Ceará, o Mugni faz uma partida que não é das melhores, o Ceará já cai um pouco de produção. O Léo Condé até faz mudanças no segundo tempo, de colocar o Rômulo, de tentar colocar o ex-Corinthians Matheus Araújo, mas também o Ceará não fluiu, o Ceará não jogou, o Ceará não atacou, chegou muito pouco do jogo de maneira geral, faz uma pressão na reta final, mas de forma macro, assim, foi realmente um jogo muito pobre. E aí, um jogo que a tônica são erros, o Sobral até fala isso no final do jogo, né? O Sobral ou o Dieguinho, posso estar enganado qual é o dos dois que fala. O time que errasse menos ia ganhar o jogo. Aí o Corinthians tem uma jogada no segundo tempo, pelo lado direito do seu ataque, nas costas do Matheus Bahia, que até consegue fazer o primeiro combate e perde, né, o combate. E aí vem um cruzamento rasteiro, que o Marlon, não sei se o Marlon é enganado pelo kick do gramado, se é só um gesto técnico errado. O fato é que o zagueiro ali, para mim, tem mais responsabilidade até do que o Bruno, que vai fazer a proteção. A bola passa pelos dois e o Thales Magno acaba fazendo o gol da vitória do Corinthians, né? Um jogo que merecia um 0-0, encaminhava-se para um 0-0. O Ceará acaba sendo punido por um dos seus erros e a defesa do Corinthians errou menos. Então, num jogo que a tônica foi errar, quem errou menos acabou sendo o vencedor da partida. Esse é o primeiro ponto do jogo. O segundo dele é falar sobre um Ceará que sentiu muito as ausências, principalmente de Pedro Raul e Pedro Henrique. O Ceará que tem necessidade de reforçar o seu elenco. Ficou claro, mais do que claro, isso que a gente já vinha falando em outros vídeos. Não é algo aqui resultadista. Não estou falando que o Ceará precisa de reforço só porque perdeu. O Ceará podia ter empatado 0-0, o discurso seria esse. O Ceará podia ter ganho, como a gente falou quando ganhou do Fortaleza.
Ceará vem de jogos ruins contra o Sport, que não foi um jogo bom. O Ceará passa nos pênaltis, faz um primeiro tempo terrível. O primeiro tempo contra o Fortaleza já tinha sido um dos piores, muita gente falando assim, o pior um dos piores da história. É aquela coisa de, né, sempre identificar o que é pior ou melhor da história. Mas o fato é que foi um jogo ruim contra o Fortaleza também, principalmente no primeiro tempo. E ontem não foi diferente. Então o Ceará tem prometido 3 jogadores, né? Um volante, um ponta e um centroavante. Eu não sei, é muito difícil encontrar peças que cheguem e elevem o patamar, e é muito difícil no sentido financeiro mesmo, mas é uma escolha, tudo bem, é você administrar um orçamento, e nisso há mérito, e nisso há consciência financeira é importante, mas falando esportivamente, o Ceará ontem mostrou que talvez vá sentir dificuldade se ele não tiver seus principais jogadores. E isso, gente, pode acontecer. Pode acontecer por uma lesão, pode acontecer por uma suspensão, pode acontecer por uma negociação. Os jogadores são alvos do mercado. O próprio Pedro Raul é o artilheiro do time no ano. Então, se acontecer de uma saída, vai ser difícil repor. Né? E aí é Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está falando do campeonato mais difícil do país. Eu diria talvez um dos mais difíceis da América, né? A Libertadores, por exemplo, sempre é muito pesada também, mas é um formato diferente. Não exige 38 jogos das equipes. Então vai ser necessário contratar. Eu não sei se essa derrota, e pior, assim, maior do que isso, mas mais do que isso, o nível de atuação que o Ceará vem mostrando, se isso vai gerar um certo incômodo no departamento de futebol. Volto a repetir, o meu papo aqui não é sobre ganhar ou perder. O meu papo aqui é sobre a capacidade de administrar ausências. E o Ceará sentiu bastante ausência ontem, principalmente os seus jogadores à frente, né? Marlon e William Machado foram ok. O Marlon falha, mas faz uma partida dentro do padrão que vinha apresentando, assim como os laterais, volantes, mas do meio para frente o Ceará realmente foi um time bem previsível, mais pragmático ainda do que o que a gente está acostumado com o Léo Condé, que é isso, né? Aylan, Fernandinho e Galeano ontem. Não tem como você ter tantas expectativas numa Série A do Campeonato Brasileiro. Essa aqui para mim é a grande verdade. Esses os dois primeiros pontos. Deixa aí teu comentário para a gente saber se você concorda, se você não concorda. Enfim. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: o Ceará tem muita dificuldade quando ele sai atrás do placar. Né? Quando ele sai na frente, ele faz algo parecido com o que o Corinthians fez. Baixa a linha, marca em bloco baixo e espera o adversário vir e joga em contra-ataque. Quando o Ceará sai atrás, o que é que a lógica propõe? É o time que vai precisar sair, é o time que vai precisar empurrar o adversário para trás, com superioridade numérica, com jogada de construção, com boa movimentação, com ocupação de campo. E o Ceará depende da transição para ter um jogo mais eficiente. Então, o que é mérito quando você sai na frente acaba sendo demérito quando você sai atrás. Então é muito importante sair na frente, controlar o jogo vencendo, né? E parece uma lógica meio boba, né? Claro que é melhor vencer do que perder, mas é para a estrutura de jogo. Então o Ceará tomou o gol, enquanto tá 0 a 0 é um Corinthians muito precavido. Quando o Ceará toma o gol, aí não, aí muda completamente ainda, piora ainda mais o jogo, e o Ceará vai ter que construir com uma defesa do Corinthians que era bola pro mato e tentava se defender. E o Ceará não criou, como eu já falei no ponto anterior, tanto pela qualidade dos jogadores que tinha em campo ontem, pelo nível de atuação dos jogadores que vieram do banco, o próprio Romulo de novo, numa partida bem abaixo, bem aquém, quando precisava dele e acabou de novo não correspondendo. Enfim, o Ceará teve dificuldades e tem dificuldades quando joga dessa forma. É difícil imaginar que essa característica vai mudar. O meu comentário aqui é um comentário até mais óbvio dentro dessa realidade, e por isso a importância de você, obviamente, também tentar sair na frente. Não foi o caso ontem, e aí o Ceará teve dificuldade. Pode acontecer uma virada, não é algo comum, enfim. Esses os 3 pontos de
Ceará 0, Corinthians 1, derrota doída, né? Porque o Ceará vinha numa sequência boa de resultados. De toda forma, agora é lamber as feridas e já pensar no Internacional no próximo final de semana. Deixa teus comentários aqui sobre a partida, sobre o que você achou das minhas opiniões e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdo, tá bom? Deixa o gostei. E vai ficar mais vídeo para você continuar acompanhando aqui o nosso canal. Grande abraço e até a próxima.